Olá pessoal, eu sou o professor Dr. Nandro Espíndola e a nossa videoaula de hoje vai ser a respeito de estereoisomeria, mais precisamente isomeria geométrica. No conteúdo até aqui, vocês viram a respeito da isomeria constitucional. Um isômero constitucional, ele apresenta a mesma fórmula molecular entre as moléculas, porém ele apresenta diferenças quanto à conectividade dos átomos das moléculas, ou seja, a gente vai ter isômero de posição, isômero de cadeia, isômero de função, tautômeros e metâmeros, ou seja, tautomeria e isomeria. Aqui nos estereoisômeros, a principal diferença é que, além de apresentar a mesma fórmula molecular, os isômeros também vão ter os átomos ligados na mesma sequência. A diferença entre eles vai estar no arranjo espacial dos átomos ou grupos, certo? Ou seja, eles vão ter a mesma conectividade, porém eles vão ter uma diferença espacial nos átomos ou grupos ligados na molécula. Então, dentro da estereoisomeria, a gente vai ter a isomeria geométrica e a isomeria óptica ou enantiométrica. Na aula de hoje, a gente vai tratar propriamente dito da isomeria geométrica. Então, a isomeria geométrica ela vai ser possível apenas para moléculas que apresentam um eixo sem liberdade de rotação, ou seja, moléculas que apresentam ligações duplas ou ligações, ou melhor dizendo, ou ciclos. Então, ligações duplas ou ciclos, certo? Então, por que ligações duplas ou ciclos vão representar esse tipo de isomeria? No caso de moléculas que têm ligações simples, essas simples ligações elas têm livre rotação. Então, a molécula, nesse eixo de rotação, ela fica girando o tempo todo. Então, tanto faz eu desenhar, por exemplo, essa molécula aqui, com os dois cloros voltados para o mesmo lado ou para lados opostos. Por quê? Porque a molécula fica girando nesse eixo e fica se convertendo uma na outra. Então, elas são a mesma molécula. Já quando eu tenho ligações duplas ou ciclos, não ocorre esse eixo. Para que ocorresse esse eixo, era necessário romper a dupla ligação, o que necessita de grande energia. Então, esse eixo é fixo. Então, representar a molécula com os dois cloros ou os dois hidrogênios voltados para o mesmo lado é diferente de representar um voltado para cima e outro voltado para baixo. Um voltado para cima e outro voltado para baixo, como está aqui representado. Então, como essas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, elas apresentam a mesma conectividade entre os átomos, ou seja, esse carbono está ligado a um carbono, um cloro, um hidrogênio. Esse carbono está ligado a um carbono, um cloro e um hidrogênio, certo? A diferença vai estar na disposição espacial dos átomos. E aí a gente diz que a gente tem isômeros geométricos, certo? Então, como eu falei anteriormente, a isomeria geométrica é possível tanto para moléculas que têm duplas ligações, quanto para ciclos. Então, os isômeros geométricos eles vão ser classificados de duas formas, somente duas. Isômero cis e isômero trans. E eles vão se diferenciar pela posição em que os grupos ou átomos estão ligados em torno do eixo rígido, ou seja, o eixo sem livre rotação. Então, o isômero cis, a gente vai localizar aqui o eixo sem livre rotação, no caso a ligação dupla, e os grupos, por exemplo, aqui os hidrogênios, estão voltados para a mesma face, ambos para baixo. Claro, um em cada carbono envolvido na dupla ligação, mas ambos voltados para o mesmo lado, assim como os cloros, ambos voltados para o mesmo lado. No caso de ciclo, a mesma coisa. A gente traça uma linha aqui entre o eixo, que não tem livre rotação, e observa, hidrogênio voltado para cima, hidrogênio voltado para cima. O grupo diferente aqui voltado para baixo, o grupo diferente aqui no caso uma metila, também voltado para baixo. Então, como os hidrogênios estão voltados para o mesmo lado, a gente diz que o isômero é cis. Já no caso do isômero trans, é o oposto. Aqui está o eixo sem livre rotação, temos um hidrogênio voltado para cima e um hidrogênio voltado para baixo, ligados ao eixo. Então, eles estão voltados para lados opostos. Então, ele é trans. A mesma coisa aqui no ciclo. Um voltado para cima, outro voltado para baixo, o que caracteriza o isômero trans. Então, no cis, os hidrogênios voltados para o mesmo lado. No trans, os hidrogênios voltados para lados opostos.
Então, qual é a condição para que ocorra a isomeria geométrica? A condição para que ocorra a isomeria geométrica é que os átomos ligados a cada uma das extremidades do eixo sem livre rotação, átomos ou grupos, devem ser diferentes, como aqui, por exemplo, o átomo A tem que ser diferente do átomo B, assim como o átomo C tem que ser diferente do átomo D, certo? A e C, aqui, eles poderiam ser iguais. Quer dizer, B e D, eles poderiam ser iguais. O que é importante é que A e B sejam diferentes e C e D sejam diferentes. Vamos ver o exemplo aqui embaixo. Ó. Por que eles têm que ser diferentes? Porque na hora que eu trocar esses ligantes de posição, eles têm que levar à formação do outro isômero, certo? Então, no caso aqui, eu tenho dois hidrogênios iguais. Na hora que eu troco eles de posição, não vai gerar uma molécula diferente. É a mesma molécula que vai ser gerada. A mesma coisa aqui, ó, duas metilas iguais. Então, quando eu troco elas de posição, não vai gerar outra molécula. É a mesma molécula, ou seja, não é um isômero, certo? Já quando eu tenho, por exemplo, grupos diferentes, como o caso aqui, o cloro e o hidrogênio, nesse caso aqui eu tenho um isômero trans, olha só, hidrogênio para baixo e hidrogênio para cima. Na hora que eu troco esses dois grupos de posição, vai gerar o outro isômero, certo? Ou seja, gera uma outra molécula. A mesma coisa aqui no ciclo. Hidrogênio voltado para cima, hidrogênio voltado para cima. Então é o isômero cis. Quando eu troco esses dois grupos de posição, eu vou ter o isômero, né, diferente, ou seja, a outra molécula. Então, qual seria a estrutura desse isômero de cima e qual seria a estrutura do isômero de baixo? Para ver isso é simples. Quando a gente troca a posição dos ligantes no isômero trans, ele leva à formação do isômero cis. Quando a gente faz a troca de posição dos ligantes no isômero cis, leva à formação do isômero trans, né? Observe aqui, ó, hidrogênios para o mesmo lado, cis, hidrogênios para o lado oposto, isômero trans, certo? Então, a isomeria geométrica ela é bastante interessante em vários fatores, mas um dos que eu acho mais interessante é pela geração da imagem durante a visão, né? Então, a retina ela possui um derivado da vitamina A, o retinal, e a estrutura molecular do retinal ela apresenta várias ligações duplas conforme vocês podem observar aqui, certo? Então, o que é interessante? O cisretinal ele tem uma conformação específica que ele consegue se combinar a uma proteína no olho, né? Então, ao receber luz, o cisretinal ele se converte ao transretinal. Então, há a conversão, uma reação química, que converte o isômero cis no isômero trans. Quando eles se convertem no cis e no trans, o que acontece? O trans ele não tem a propriedade ali para se encaixar na proteína. Então, ele vai ser liberado. Quando ele é liberado, junto com a liberação dele, é liberado um pulso elétrico, ou seja, um pulso de energia. Então, esse pulso de energia ele é transmitido até o cérebro, onde então é gerada a imagem. Então, cada cor ou cada imagem tem um comprimento de onda diferente, que leva a uma energia diferente, que vai fazer essa transformação de cis para trans em uma quantidade diferente, que acaba gerando um pulso elétrico diferente, que acaba gerando a imagem que a gente consegue ver, né? Então, depois de formar o transretinal, uma enzima faz a conversão de novo do isômero trans no isômero cis e volta de novo a gerar imagens e assim por diante. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Agora responda um questionáriozinho ali. São 4 questões bem simples, tá? E essa é a nossa atividade em relação à atividade do fim de semana. Obrigado a todos e tenham uma ótima semana.